Olá, meu nome é Patrícia Costa, sou professora de língua inglesa do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para conversar com vocês sobre ensino de línguas adicionais para e com crianças por meio de práticas significativas e perspectiva crítica, que é um assunto que faz parte das minhas pesquisas e estudos e do meu trabalho também enquanto formadora de professores de língua inglesa aqui na UERJ. Bom, uma coisa que sempre chama a minha atenção quando eu vejo anúncios e propagandas de cursos de idiomas para crianças, especificamente de cursos de língua inglesa, que é a língua adicional com a qual eu trabalho, são as noções de que o aprendizado da língua inglesa é garantia de um futuro profissional para aquela criança, é garantia de sucesso na vida, é um caminho para viagens internacionais. E aí sempre que eu vejo essas ideias, eu fico me perguntando, será que a criança está pensando nesse momento no futuro profissional dela, em qual profissão ela vai seguir e como aprender a língua inglesa vai ser importante para essa profissão? E o que a criança consegue fazer com o aprendizado dessa língua agora, no presente? Então, por conta disso, eu entendo que se faz muito relevante a gente pensar no ensino que faça sentido para essa criança. Por isso, falar em práticas significativas. Então, a gente está falando em situar o ensino de línguas adicionais a partir de práticas sociais que são significativas porque elas fazem parte dos contextos com os quais as crianças se familiarizam, contextos que fazem parte do conhecimento de mundo das crianças, certo? Então, quando se fala, por exemplo, em aprender os números, vamos aprender os números em inglês. Quando a gente pensa em práticas significativas e trabalhar esse conteúdo a partir de práticas significativas, a gente não vai focar no ensino dos números, a gente vai focar em situações nas quais os números em inglês, saber os números em inglês, façam sentido, seja relevante, né? Então, quando se torna relevante, né, para a criança, consequentemente, vai se preencher de sentido aquele ensino, certo? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês o exemplo de uma atividade realizada no projeto de extensão Oficina Online de Línguas Adicionais para Crianças, LICOMzinho. É um projeto de extensão aqui do Instituto de Letras da UERJ, criado pelo professor Rodrigo da Silva Campos. No momento o projeto é coordenado por mim e se trata de um projeto que oferta oficinas online e gratuitas de alemão, espanhol, francês, grego moderno, inglês e italiano para crianças de 8 a 11 anos de todo o Brasil, com aulas ministradas por estudantes de letras aqui da UERJ. E o nome LICOMzinho, ele é uma homenagem ao programa LICOM, Línguas para a Comunidade, aqui da UERJ também, que oferta curso de idiomas para jovens e adultos. Bom, então em uma das oficinas online de língua inglesa, as crianças assistiram a um desenho animado, a um vídeo, que mostrava uma família indo passear num parque de diversões, né? A família lá com a mãe, o pai, os avós e um casal de irmãos, um garoto de 5 anos e uma menina de 11 anos. Em um determinado momento, os irmãos se direcionam para a entrada de um brinquedo, era um barco pirata, e aí o funcionário do parque pergunta para as crianças a idade delas e mostra a placa dizendo que o limite de idade, né, é permitido ir naquele brinquedo crianças a partir de 7 anos. Então foi a partir dessa situação, dessa prática significativa de ir num parque de diversões e perceber se tem a idade adequada ou não para ir em um determinado brinquedo, foi a partir dessa situação que as crianças, naquela oficina de língua inglesa, aprenderam sobre os números. E aí elas começaram a perguntar umas para as outras sobre a idade, para verificar se elas poderiam ir naquele brinquedo, por exemplo, né? Então a gente partiu de uma prática significativa, a gente situou o ensino, né, o trabalho com os números em inglês a partir de uma prática social que é familiar para as crianças. Além de instrumentalizar a criança com aquele conteúdo específico, no caso de números, foi expandir o conhecimento de mundo das crianças, tá? Então a gente começou discutindo qual era a eficácia daquela placa, daquele aviso na entrada daquele brinquedo, e depois passou a falar sobre questões outras, como por exemplo a classificação de determinados programas de TV, de conteúdos na internet que sejam adequados a elas ou não. Então, através desse exemplo, a gente percebe que o ensino da língua inglesa, né, vai englobar ali, com certeza, né,
o vocabulário referente aos brinquedos do parque de diversão, a gente vai ter o vocabulário referente aos números, as formas de responder, de perguntar e responder sobre a idade. Para além disso, possibilita que as crianças problematizem aquela situação, né? Que elas se engajam na problematização, nos questionamentos acerca daquela situação para chegarem à conclusão de que, né, o garotinho não podia ir ao brinquedo porque ele não tinha a idade permitida. Então, a gente está pensando, além das práticas significativas, a gente também está pensando no ensino de língua adicional por meio de uma perspectiva crítica, né? Então, crítica nesse sentido de problematizar, de questionar, de ter esse olhar cético para ideias, para noções e situações que, por não serem questionadas no nosso dia a dia, acabam sendo entendidas como naturalizadas, como prontas, como dadas, né? A partir do momento em que a gente não para pensar nos efeitos, nas múltiplas consequências que determinadas situações, ou determinados usos da língua, seja ela materna ou língua adicional, podem produzir. Bom, então, a gente, nessa busca desse questionamento constante dos discursos existentes, Rogério Tilley nos chama a atenção para o fato de que, mais do que buscar verdades, ser crítico nessa perspectiva implica buscar entender possíveis explicações para as situações que se apresentam. Então, diante disso, por que não fomentar esse posicionamento questionador, problematizador, essa atitude crítica durante o ensino das línguas adicionais, né, com as crianças já desde a infância? Por que não fomentar? Né? Por que não coadunar o ensino da língua adicional com essa reflexão crítica? Então, a partir desse momento, o ensino da língua adicional não é apenas para a criança, né, como se a criança fosse um fim a ser atingido, um objetivo a ser concluído. A gente também está partindo de um ensino com elas, né? Porque a gente está trazendo ali as práticas significativas que são relevantes para as crianças, suas leituras de mundo, suas visões, suas percepções, certo? Então é a voz e a vez das crianças dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, como dizem Cláudia Kawashi Furlan e Juliana Tonelli, é pensar nos sentidos que são construídos pelas crianças por meio das línguas, como elas interpretam o mundo e se constroem nas relações com professoras, familiares, outras crianças e descobertas de suas subjetividades. Então, no caso desse projeto que eu compartilhei com vocês aqui, a gente está falando de uma perspectiva que vai contribuir para a formação, para a educação linguística das crianças e que, ao mesmo tempo, pensando nelas ali, nos sujeitos, como aqui e agora, né? No aqui e agora, no presente, não como aprendizes de um curso preparatório para a vida adulta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a contribuição para a educação linguística dessas crianças, a gente também contribui para a formação dos estudantes de letras como docentes críticos reflexivos, né? Porque a partir do momento em que a gente coloca a criança, as vozes das crianças, como ponto de partida e centro, né, ponto fundamental do processo de ensino-aprendizagem, a gente faz com que os alunos pensem, né, considerem essas vozes na hora de preparar o material didático, ao desenvolver as atividades, nas escolhas dos textos, né? Então, é uma dupla função: contribuir para a educação linguística das crianças e também para a formação desses estudantes como docentes críticos reflexivos. Bom, eu espero que os apontamentos feitos aqui possam contribuir também para o trabalho que é realizado nas escolas, né? Eu estou falando aqui do meu lugar enquanto professora formadora, como educadora formadora de futuros educadores, de futuros professores, mas eu entendo também que a gente precisa ter esse diálogo constante com as escolas, pensando também nos professores que já estão em serviço, que estão nas salas de aula dos anos iniciais de educação básica, ensinando línguas adicionais, né? Pensar na formação continuada desses profissionais. Então, a gente está falando aqui de um cenário, né, da oferta de línguas adicionais nos anos iniciais de educação básica, que tem crescido exponencialmente no contexto educacional brasileiro. É um cenário que precisa ser debatido, precisa ser refletido e precisa ser discutido, de forma que se preencha de sentido não só para as crianças que estão aprendendo a língua, mas também para os professores que estão ensinando. É isso.